pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de comércio e serviços. Comércio eletrônico, foi feito o trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Fala, seus mal diagramados! Em 2024 enfrentaremos uma das mais encarniçadas eleições municipais de que se tem história neste país, com previsão de muita morte, suspeita de candidatos, divulgação de dossiês para destruição de reputação, além de mulheres e negros sendo usados como laranjas em partidos de direita. O cenário será constituído por dois grupos antagônicos que precisam conquistar o maior número de prefeituras e cadeiras em câmaras municipais para a manutenção de poderes locais e a certeza de chegar com fôlego para 2026. De um lado, o bolsonarismo vai se valer da cômoda situação de ter a maioria dos governadores ao lado desse projeto político, o que pode influenciar vitórias relevantes, mesmo com o mito sendo um leproso ambulante que pode até ser preso antes do próximo pleito. Já o grupo que adere ao lulismo, hoje composto não só pela esquerda, mas por ex-bolsonaristas, direita tradicional cabelo acaju e oportunistas de plantão, tentará reverter o resultado lamentável de 2020, quando lidou com diversos reveses, como a derrota de Manuela Dávila em Porto Alegre contra Sebastião Melo e a de Guilherme Boulos em São Paulo, derrotado pelo candidato moribundo que 4 meses depois de assumir, bateu as botas e deixou a cadeira para o prefeito fantasma. As estratégias para superar essas derrotas não são nada simples, mas algumas decisões equivocadas que acontecem neste momento vão respingar como água de chuca nos olhos dos candidatos da esquerda em 2024. E nem estou me referindo às fake news e narrativas fantasiosas dos bolsonaristas de Zap Zap, que neste ano quiseram culpar Lula diretamente pelo rompimento de barragens no Rio Grande do Sul e acusar Flávio Dino de receber a dama do tráfico de Manaus. Esses assuntos já estarão bem diluídos. O calcanhar de Aquiles dos candidatos desse campo será principalmente a taxação, ainda mais aquela aplicada em compras internacionais. Assunto que também poderia ter sido superado se o governo não tivesse errado em 2 pontos. Fez questão de ressuscitar a pauta agora no fim do ano e não sinalizou com clareza se vai meter um pedágio nas costas dos e bilionários desse país. E não, eu não tô falando com você que tem um apartamento de 1 milhão no Ipiranga e dirige uma Fiat Toro. Fica sossegado. Antes de viajar para a Arábia, Lula avisou que Alckmin ficaria em seu lugar, mas teria uma tarefinha ingrata para cumprir. Companheiro GG, mantenha esse seu penteado de Mao Tse Tung para passar alguma simpatia ao anunciar que pretendemos taxar também compras internacionais com valores abaixo de $50. Foi feito o trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de $50. Até aí, é para isso que um vice serve, e sendo paulista, eu sou incapaz de sentir pena desse corno do Geraldo Alckmin. Só que antes, Haddad já havia levado chapisco por insistir na adoção do remessa conforme, medida que obrigou as varejistas chinesas a não operar a falcatrua de enviar encomendas como se fossem presentes entre pessoas físicas, o que estava gerando sonegação e queda de arrecadação. Com a medida, o comprador fica responsável em pagar impostos sempre que adquirir algo que ultrapasse os $50. Mas Alckmin jogou água na boombox falsa da JBL de geral e anunciou que há discussão para taxar quem compra menos que isso também. O problema é que essa medida, que muitas vezes é vendida com ares de justiçamento para o empresariado brasileiro, só pesa mesmo
é no bolso dos mais pobres. E não adianta meter o papo de que o pobre metafórico não compra da China porque mora numa casinha de taipa de pilão enquanto contrai doença de Chagas e come palma com farinha, porque não são apenas as necessidades fisiológicas mais básicas que importam para os que têm menos grana neste país. Aliás, baita discurso cansado esse, que desumaniza pobres, como se esses não pudessem almejar consumir e ascender socialmente, como se fossem criaturas bestializadas que só desejam trabalhar, comer, dormir, prestar Enem, ir no SUS e trepar. Se aproxima muito do discurso bolsonarista, mas com viés supostamente progressista. Pode ser exemplo anedótico, mas todo pobre que conheço aqui em São Paulo tem celular moderno e acesso à internet. Se não compra na Shein, na Shopee ou na AliExpress diretamente, compra indiretamente nas lojinhas do bairro que vendem todo tipo de quinquilharias e eletrônicos, de capinha de celular a maquininha de cortar cabelo, o que direta ou indiretamente afeta pobres, sim. E sobre os pequenos comerciantes, empresas e prestadores de serviço que mantêm os negócios com importação do tipo, eu nem preciso comentar como essa fala do Alckmin vai ser desastrosa, certo? Bem pouco simpáticos ao PT, os pobres premiums vão se afastar ainda mais de qualquer candidato que esteja vinculado a Lula em 2024, se essa medida for aprovada. Esse afastamento pode não ser relevante para uma derrota avassaladora, mas cria a sensação de que o governo prejudica o pequeno empresário e a economia local, de centrinho de bairro, galerias, para defender uma economia protecionista que vai privilegiar varejistas como os velhos da Havan, que podem importar mais barato em grande quantidade, e também aquilo que sobra da nossa combalida indústria nacional. Aliás, maior erro que enxergo nessa decisão, que é vista com maus olhos até pela esquerda, é que em conjunto não vem o anúncio de medidas compensatórias para quem será afetado. Tipo, ok, vamos criar a taxa para esse tipo de compra, mas em contrapartida as empresas terão armazéns monstruosos por aqui e fabricação local para gerar emprego e movimentar a economia nacional sem atravessadores. Mas não, nem isso é sinalizado por enquanto, com exceção da instalação de unidades da Shein aqui no Brasil. E também pouco se avança na discussão sobre taxação dos mais ricos, fim de subsídios e outras mamatas que só beneficiam 1% da sociedade, se muito. Um ano após a posse, estamos discutindo apenas taxação de grandes pobrezas, nunca de grandes riquezas. E pior, discutindo nem é o termo certo, já que a sociedade civil não é consultada para o debate, que fica nas mãos de burocratas fiscalistas. O governo muitas vezes parece não saber ou ignorar mesmo como é a configuração da sociedade brasileira em 2023. E essa configuração difere bem do que era em 2002. Acreditar que a subjetividade da história de salvar a democracia é o suficiente para manter os votos conquistados no ano passado é um risco enorme. Sucessivos tiros no pé com AK-47 farão esse governo chegar manco para as disputas de 2024 e 2026 se não houver uma força-tarefa que ao mesmo tempo evite medidas impopulares a conta-gotas, mas também divulgue com mais eficiência o que foi melhorado e reconquistado até o momento. O que fica de impressão para o trabalhador com medidas como essa? A gente leva o país nas costas, pagando impostos até de cabo de celular, enquanto o velho da Van, do Madeiro, da Mormai e da Tecnisa continuam tranquilos como sempre. É reducionista, eu sei, e o governo é muito melhor que o anterior, mas a impressão que fica é outra. Depois não se espantem quando discursos cabaços de incels e ANCAPs ganham tração entre pobres e a classe média. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o seu apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todo mundo que tá passando pano para taxação do Haddad, do Alckmin e do Lula, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.